O Brasil acordou diante de um choque que ninguém pode ignorar. As estatais federais registraram o maior rombo da história recente. Em apenas 7 meses, o prejuízo acumulado já passa dos bilhões, escancarando o fracasso de um governo que jurava cuidar do patrimônio do povo. O discurso bonito não resistiu à realidade dura. As empresas que deveriam sustentar o país, gerar lucro e trazer orgulho, hoje são um peso colossal nos ombros de quem paga imposto. E eu quero te perguntar logo de cara: até quando você aceita bancar a conta de um governo que promete prosperidade, mas entrega o maior buraco financeiro já visto nas estatais? Essa pergunta precisa ecoar, porque a verdade é que não estamos diante de um acidente de percurso. O que se vê é o retrato de uma gestão que repete velhos erros: aparelhamento político, cabide de empregos, loteamento de cargos estratégicos para agradar aliados. O resultado não poderia ser diferente: déficit atrás de déficit, rombo atrás de rombo. E um Estado que sangra recursos enquanto o trabalhador se mata para sobreviver. Mais irônico é que o mesmo governo, que dizia ser diferente, apostava todas as fichas em suas estatais como símbolo de competência e soberania. O discurso era bonito: elas vão gerar lucro, elas vão garantir o desenvolvimento nacional. Mas a realidade é cruel. A cada novo balanço, fica mais claro que essas empresas estão servindo como instrumentos de vaidade política e ideológica, enquanto a conta explode. E não pense que esse rombo fica restrito a planilhas em Brasília. Ele bate direto no bolso de cada brasileiro. É por isso que o gás está caro. A energia pesa cada vez mais. O preço da carne virou piada cruel e o dinheiro não dá para fechar o mês. Enquanto você faz conta no supermercado, Brasília brinca com bilhões. Enquanto você sacrifica o lazer da família, os cofres públicos são torrados em nome de projetos sociais que nunca chegam a lugar nenhum. Esse maior rombo da história não é apenas contábil, é também moral. Mostra que a tal responsabilidade fiscal não passa de propaganda. Mostra que a esquerda, quando coloca as mãos nas estatais, multiplica déficits, não resultados. Mostra que, em vez de servir ao povo, elas são usadas para servir ao partido. E é aqui que mora a indignação. Porque você, que acorda cedo e rala todo dia, é quem banca a farra de Brasília. Quantos bilhões ainda serão sugados para sustentar empresas que deveriam dar lucro, mas viraram verdadeiros ralos de dinheiro público? É por isso que esse assunto não pode ser abafado. O Brasil precisa ouvir essa verdade. Compartilhe esse vídeo, comente aqui embaixo sua opinião e faça essa informação ecoar. Porque o silêncio só interessa a quem está confortável em Brasília, não a você que sente no bolso cada decisão errada. E quando a gente fala que as estatais viraram cabides de emprego, não é exagero. É a realidade nua e crua. O governo atual não enxerga essas empresas como ferramentas para gerar lucro ou melhorar a vida da população, mas como prêmios de consolação para aliados políticos. Cargos estratégicos são entregues em troca de apoio no Congresso. Diretorias são loteadas entre partidos e o resultado é uma máquina inchada, lenta, que gasta mais do que arrecada. E quem paga a conta dessa farra? Sempre você, o trabalhador. É fácil perceber. Basta observar o tamanho da folha de pagamento dessas empresas, os benefícios astronômicos, os salários que beiram o absurdo em comparação com o setor privado. Em muitos casos, um funcionário de estatal ganha múltiplas vezes mais do que alguém que desempenha a mesma função em uma empresa privada. E qual é o resultado entregue? Déficit, rombo e ineficiência. Parece piada, mas é um roteiro repetido desde sempre quando a esquerda assume o comando. O que deveria ser patrimônio do povo virou ferramenta para manter o governo no poder. São milhares de cargos ocupados por indicações políticas, muitas vezes sem qualquer critério técnico. Gente que não entende nada do setor passa a comandar empresas estratégicas apenas porque é amigo de alguém ou porque pertence a um partido aliado. E depois ainda querem convencer o brasileiro de que isso é gestão responsável. Gestão responsável seria colocar profissionais competentes, cobrar resultados, exigir eficiência. O que temos hoje é exatamente o contrário: uma festa de compadres sustentada com o seu dinheiro. E não adianta o governo vir com a narrativa de que estatais não precisam dar lucro, precisam cumprir papel social. Isso é conversa fiada para enganar desavisado. Cumprir papel social não pode significar quebrar empresas e afundar cofres públicos. Se o governo realmente se importasse com o povo, tornaria as estatais fortes e rentáveis, para que pudessem financiar projetos sociais de verdade. Mas não, preferem usá-las como trincheiras ideológicas, como cabides partidários, como fortalezas de poder. Olhe o contraste. Enquanto outros países enxugam estatais, modernizam empresas públicas e reduzem gastos para equilibrar as contas, o Brasil insiste em inflar essa máquina. É como colocar gasolina num carro velho cheio de buracos no tanque. Quanto mais você abastece, mais rápido o combustível some. Só que, nesse caso, combustível é o dinheiro público. É o seu imposto, é o seu suor.
E o pior é ver a propaganda oficial tentando transformar derrota em vitória. Discurso não enche panela, e muito menos paga boleto. Enquanto o povo é obrigado a aceitar energia cara, combustível pesado e serviços públicos que mal funcionam, a elite governista continua festejando discursos sobre soberania. Qual soberania existe quando empresas que deveriam dar lucro sangram bilhões em prejuízo? Qual soberania existe quando as estatais se tornam máquinas de gasto sem retorno algum para o cidadão? Responde-nas. Não há outra forma de definir. O rombo é consequência direta da politização das estatais. Elas deixaram de ser empresas e viraram palanques. Deixaram de ser soluções e viraram problemas. E o brasileiro, que já paga uma das maiores cargas tributárias do planeta, ainda precisa engolir a conta de uma gestão que prefere agradar partidos a equilibrar cofres. Quando o rombo aparece nas planilhas, não cai do céu. Tem dedo humano por trás. Não é só incompetência, é favorecimento. Contratos suspeitos, licitações que cheiram a esquema e dinheiro público que vira fumaça enquanto alguns enchem os bolsos. Esse não é um argumento abstrato, é o padrão que já vimos historicamente em estatais brasileiras. E que agora volta a se repetir com números que não aceitam um discurso bonito. O Banco Central mostrou que o resultado das estatais está no vermelho e bate recordes para a série histórica no ano. Um sinal amarelo, que vira sirene quando se observa como o dinheiro some. Olha só, como o roteiro é sempre o mesmo. Aparece uma necessidade urgente, um contrato fechado nas coxas, um aditivo milagroso que faz o preço triplicar. Depois, quando a conta chega, inventam desculpas técnicas, investimento estratégico, repasse temporário, reconciliação contábil, e a patacoada vira normalidade. Mas a realidade é dura. Contratos heterodoxos, falta de transparência e uma governança fraca que facilita desvios e superfaturamentos. Especialistas em governança pública já alertaram que as metodologias para medir esses resultados variam e que, sem transparência, fica fácil mascarar o destino dos recursos e transformar rombo em investimento. E não é teoria conspiratória. A prática mostra quais são as portas de saída do dinheiro. Correios, por exemplo, virou sinfonia de prejuízos e tem servido como exemplo de como uma estatal com caixa curto pode se tornar terreno fértil para contratos questionáveis e gestão por amizade. Quando uma empresa estratégica entra em colapso de caixa, fornecedores ficam sem receber, obras atrasam e, no fim, o contribuinte paga, seja via aumento de tarifas, subsídios ou novos empréstimos públicos. Esse é o ciclo vicioso que transforma a gestão em festa de poucos e miséria para a maioria. A narrativa oficial tenta sempre justificar. É investimento de longo prazo. Há fatores macroeconômicos? Verdade, fatores macro existem. Mas investimento de longo prazo não explica pagamentos suspeitos a consultorias, contratos com empresas de fachada, nem licitações que premiam o gato e afundam o rato. A diferença entre investimento legítimo e desvio é que o primeiro deixa patrimônio. O segundo deixa rastro. Notas fiscais estranhas, aditivos sem justificativa, obras inacabadas, e quando o rastro aparece, o poder da vez corre para explicar, trocar diretores e enterrar processos. Resultado, o rombo permanece e o povo é que arca com a conta. Tem mais, comparar números entre governos sem olhar metodologia é brincar de esconde-esconde. O próprio debate técnico sobre o que entra ou sai das estatísticas mostra o quanto é fácil maquiar imagem fiscal. Inclusão, exclusão de determinadas empresas, critérios contábeis diferentes e até o modo como se computam dívidas de curto e longo prazo. A imprensa técnica e órgãos de checagem já avisaram que comparações atabalhoadas são enganosas, mas enquanto se discute metodologia, o rombo já está aí, e o eleitor sente no bolso. No fim das contas, o que precisamos exigir é simples e tradicional: transparência, auditoria independente e responsabilização. Sem isso, estatais continuarão sendo balcões de negócios e caixas pretas para desvio de recursos. E não adianta vir com um discurso ideológico. Quem é de direita quer empresa pública eficiente. Quem é decente quer que o dinheiro do povo seja protegido. Ponto. Se a governança for frágil e as portas abertas para esquemas, todo o discurso sobre soberania não passa de fachada para saque. Você quer saber a verdade? Cobrar quem gastou, pedir auditoria pública, transformar relatórios em prova e não em lenga-lenga. Compartilha esse vídeo, marca alguém que precisa ver isso e comenta aqui. Qual estatal você acha que deveria ser auditada já? E por quê? Porque enquanto a gente não abrir as portas da casa, os ratos continuam à vontade. O maior rombo da história das estatais não é apenas uma mancha contábil, é um retrato fiel do que acontece quando o governo trata empresas públicas como se fossem cofres privados. É corrupção disfarçada de gestão, é desvio travestido de investimento, é aparelhamento vendido como política social. Enquanto o povo rala, Brasília faz festa. Enquanto você escolhe,
Entre pagar a conta de luz ou comprar carne, bilhões evaporam para sustentar uma máquina podre, viciada em privilégio e conchavo. E sabe qual é a parte mais revoltante? Eles ainda tentam convencer você de que isso é normal, que sempre foi assim. Mentira! O que está acontecendo agora é diferente pelo tamanho, pela ousadia, pela cara de pau. Nunca um rombo tão grande foi empurrado para debaixo do tapete com tanta naturalidade. É quase como se o governo dissesse: sim, o buraco existe, e daí? Pague a conta e cale a boca. Mas o brasileiro não vai calar. Esse buraco bilionário não surgiu sozinho. Ele é fruto de contratos obscuros, de diretorias loteadas, de gestores que se preocupam mais em agradar padrinhos políticos do que em prestar contas ao povo. É a mesma lógica que já vimos em escândalos passados, mas agora com a chancela de um governo que se diz popular. Popular para quem? Para os partidos que se beneficiam da divisão do bolo, com certeza. Mas para o trabalhador, nada muda. Ou pior, só piora. Chegou a hora de virar o jogo. O Brasil precisa de auditorias sérias, independentes, que abram cada gaveta dessas estatais. Precisamos de CPIs que investiguem cada centavo desviado. Precisamos de processos que resultem em prisões exemplares, não em tapinhas nas costas. Se não houver cobrança, se não houver consequência, esse ciclo de rombos vai continuar se repetindo eleição após eleição, sempre com a mesma desculpa. Foi conjuntura internacional. Não, foi roubo, foi má gestão, foi descaso. Por isso eu digo, não basta se indignar, é hora de agir. Comente aqui embaixo o que você acha desse escândalo. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam a verdade. Se inscreva no canal, ative o sininho e mande esse conteúdo para todo mundo que você conhece. O silêncio só favorece os corruptos. A sua voz, a nossa voz, pode ecoar mais alto do que qualquer propaganda oficial. O rombo já está aí. A pergunta é: vamos deixar passar como se nada tivesse acontecido? Ou vamos mostrar que o Brasil tem memória, coragem e vontade de cobrar quem destrói o futuro da nação?